Então peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias para o livro de Efésios. E aí a gente faz uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos, trazendo um pouco também do contexto, tá certo? O contexto histórico, né? Os irmãos vão saber que o livro de Efésios, né, foi escrito por Paulo. E aí, assim como hoje pela manhã nós estudamos a carta de Filemon, uma das partes, a segunda mensagem na carta de Filemon, ele também é um livro chamado uma das cartas da prisão, tá certo? Então, quando Paulo escreve Efésios, junto com Colossenses e Filemon, e Filipenses também, ele estava preso em Roma, uma prisão domiciliar. E aí nós sabemos que Paulo tinha tido uma grande influência na igreja de Éfeso, tá certo? Pelo menos 3 anos ele esteve ali durante a segunda viagem missionária, ensinando, pregando e admoestando aqueles irmãos, de modo que é dito que por causa do ministério de Paulo na cidade de Éfeso, quase toda a Ásia, né, que é a região onde ficava a cidade de Éfeso, ouviu a mensagem do Evangelho. Então é como se um continente inteiro, ou uma parte de um continente, tivesse ouvido a mensagem pregada por Paulo. Então Paulo tinha uma influência, ele tinha participado no ministério, no ministério daquela igreja, tá certo? Então ele tinha ensinado a muitas pessoas. E daí surge uma questão quanto à carta de Éfeso. Uma vez que Paulo tinha ensinado muitas pessoas, mesmo estando somente na cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma das maiores cidades, uma das cidades mais importantes da época, tá certo? Do primeiro século, ali onde Paulo então esteve pregando, ensinando, vivendo. E a cidade de Éfeso vinham muitas pessoas de várias regiões. Quando essas pessoas vinham e ouviam a mensagem do Evangelho, elas retornavam para as suas cidades de origem e elas podiam compartilhar a mensagem também que haviam aprendido de Paulo. Então, por exemplo, a gente viu, o Vitor falou de manhã, né, que a igreja de Colossos não foi fundada diretamente por Paulo, mas por uma outra pessoa que havia sido ensinada por Paulo no ministério que ele teve ali na cidade de Éfeso. Então surge uma questão. Às vezes parece que Paulo não está se dirigindo diretamente à cidade de Éfeso. Nós vamos ver uma parte hoje do trecho dos versos 15 até o 23 do capítulo 1, que vai ser o nosso parágrafo de exposição hoje à noite. E parece que ele não conhecia aqueles irmãos. A fala dele é como se ele tivesse ouvido falar e não tivesse participado, não tivesse presenciado, estado com aqueles irmãos. Há uma possibilidade, há uma teoria que diz que a carta de Éfeso poderia ser uma carta circular. Então, não endereçada somente à cidade, à igreja de Éfeso, mas uma carta escrita para circular, né? Endereçada às igrejas da região da Ásia Menor, tá certo? Então, no momento que Paulo escreve a carta de Éfeso, já tinha se passado mais ou menos 4 anos. 4 anos desde o seu ministério naquela cidade. Então você vê que é alguém que está preso, tá certo? Que já tem uma idade avançada. Pela manhã na leitura, Paulo, quando orienta a Filemon a receber Onésimo, ele diz que ele já é velho, né? Eu velho. Então, já se sabe que Paulo tinha uma idade avançada, estava passando por sérios problemas, tanto também de saúde, tá certo? A liberdade privada, ele não podia sair, apesar de estar numa condição de prisão domiciliar, mas não deixava de ser uma prisão. Então, no momento introdutório, quando nós trabalhamos esse texto, apresentando algumas dessas informações, nós podemos afirmar também e ver com os demais, baseando nos demais teólogos, comentaristas, que vão falar que no período que Paulo então esteve preso na cidade de Roma, foi um momento de grande produção. Então, a gente poderia observar um momento adverso, Paulo estando numa condição de dificuldade, mas isso não foi um empecilho, ou não foi algo suficiente para atrapalhar que a mensagem do Evangelho se espalhasse. Então, daquela prisão, Paulo continua evangelizando,
ele continua recebendo visitas, as visitas que ele recebe, ele continua instruindo aquelas pessoas para quando voltassem às suas igrejas, à sua cidade de origem, pudessem continuar cuidando e levando à frente o reino de Deus. Então, Paulo está preso, ele poderia ter N motivos, né, muitas razões para estar depressivo, amargurado, angustiado, talvez estivesse angustiado, né, tivesse alguma coisa que o angustiasse, que o tirasse a calma ali, a paciência, alguma coisa que afligisse o seu coração, porque ele se importava, né, ele se importava com aquelas igrejas. Mesmo os irmãos que ele não conhecia pessoalmente, mesmo as igrejas que ele não tinha ajudado a plantar diretamente, eram pessoas com quem ele se importava, a ponto de escrever para elas, a ponto de se preocupar com a vida delas, a ponto de orar por elas. Então a gente entra no texto de Efésios, tendo esse pano de fundo, tá certo? E aí no primeiro momento, dos versos 3 até o verso 14, nós vamos ver Paulo em um momento de adoração, de louvor a Deus, porque ao escrever para aqueles irmãos, então ele sabe que aquelas pessoas têm sido alcançadas, e ele, ao refletir, ao pensar, né, ao meditar sobre aquilo que a igreja tem recebido, a grande salvação que tem sido estendida, que tem sido dada, como uma graça realmente alcançada por aquelas pessoas, quando ele para pensar e observa quantas bênçãos, quantas riquezas os crentes, né, têm recebido, então ele louva ao Senhor, tem um momento de doxologia, né, que é chamado, um momento de adoração. Então ele adora ao Senhor por aquilo que ele tem feito na vida daqueles irmãos, na vida daquelas igrejas. E que salvação é essa? Como é que ela acontece? Como é que ela se dá? E aí, nesses dois momentos, no capítulo 1, nós vamos ver bem definidos, né? Bem definidos, do verso 3 ao 14, esse momento de adoração, de louvor, em gratidão a Deus por essa salvação estendida, dada aos homens. E no segundo momento, do 15 ao 23, é uma oração, né? O Senhor orando, e vão ter dois pontos principais aí que podem ser destacados. No primeiro momento, essas bênçãos, que são bênçãos celestiais, são bênçãos espirituais, é uma grandiosa riqueza. Paulo, quando se despede lá em Atos 20 dessa igreja, a gente vai ver mais adiante esse texto também, ele pensava que jamais iria ver esses irmãos novamente. Então, não estando presente com esses irmãos, não tendo a oportunidade de estar falando com eles diretamente, não sabendo se ele conseguiria sair daquela prisão, ele quer incentivar, ele quer apoiar, quer mostrar àqueles irmãos o que eles têm recebido para que eles possam continuar. Então é uma carta endereçada à igreja, que tem como objetivo fazer com que aqueles irmãos observem, né? meditem, reflitam sobre o que eles têm recebido para que eles possam continuar. Segundo a tradição, Paulo não morreu nessa prisão. Ele ainda saiu, né? Foi libertado desse momento, dessa prisão de Roma, essa prisão domiciliar. Provavelmente teve uma outra viagem missionária que tenha visitado algumas daquelas igrejas, talvez tenha ido à Espanha, né, que era um dos seus objetivos. Quando ele escreve a carta de Romanos, ele fala isso, mas ele não sabia se isso ia acontecer, né, se ele iria ser solto. Provavelmente, na mente dele, talvez ele não fosse mais ver aqueles irmãos. E aí ele queria deixar uma mensagem ainda, ele queria incentivar, ele queria fazer com que aqueles irmãos perseverassem, continuassem. Então ele escreve essas cartas. E essas cartas, junto com a carta de Colossenses e de Filipenses, são cartas profundas, né? São cartas realmente de onde nós podemos tirar grandes e valiosas lições. Então, nesse primeiro momento, dos versos 3 até o verso 14, Paulo para com aqueles irmãos para refletir a respeito da salvação. Então, essa salvação começa quando? Quando é que Deus começa
a agir. Se você observar, os versos 3 e 4 já começam a falar a respeito dessa salvação, quando ele diz, então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis. Então observe que Paulo retorna a um tempo antes da criação, para falar àqueles irmãos que eles haviam sido escolhidos para a glória de Deus. E ele vai falar isso 3 vezes, né, nesse trecho, né? Para a glória de Deus. Tudo o que Deus faz é para a sua glória. Então Deus escolhe aqueles irmãos. Deus escolhe todos aqueles quantos haverão de crer. Não baseado num pensamento futuro. Não pensando ou vendo lá na frente que aquela pessoa ela vai crer. Então, por causa disso eu vou escolhê-la. Não, é pelo contrário, né? Aquelas pessoas só vêm à fé porque Deus já tinha escolhido elas antes da criação do mundo. Então, naquele momento, Paulo já começa com uma verdade um tanto quanto profunda e que nos faz refletir. Pensar que o Senhor, como cristão, eu, né, no caso, ele já tinha me escolhido, a mim e a você, que já foi alcançado. E todos aqueles que haverão de ser salvos, eles foram eleitos, né, na eternidade passada. Então Deus conhece, né, cada um dos seus. Quando a gente para um pouco para refletir sobre isso e pensa, nós somos alvos desse amor, essa ação divina, esse Deus eterno, supremo, soberano, se inclina ao meu encontro, né, ao nosso encontro como igreja. Mas não para por aí, né? Tem um início na eternidade com a eleição, mas essa eleição ela é realizada na história, né? Essa salvação ela é posta em prática. Quando? Quando, pela fé, nós cremos, mediante a ação do Espírito Santo. Mas antes disso, o que acontece? Antes que os cristãos demonstrassem fé, antes que o Espírito Santo agisse na vida de cada um daqueles eleitos, o que eles precisariam ter fé em quê? Então, Paulo fala sobre a vinda do Deus Filho, Jesus Cristo, que se entrega, assume a forma humilhante de homem, a gente vê isso em Filipenses, toma a forma de um servo e se entrega a si mesmo, experimentando a morte terrível, né, no nosso lugar. Então observe, é o Deus que escolhe na eternidade passada, Deus Pai, o Deus Filho que assume a forma de homem, uma forma de humilhação, o Ser Eterno Supremo entra na história no momento exato, assume o nosso lugar, leva sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, morre e ressuscita. Mas essa ação não para por aí. É um Deus trino que está agindo. Então, nesse texto, né, que pode ser até mesmo, alguns entendem como um cântico trinitariano, né, onde nós vemos claramente a ação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como nós vimos na última mensagem, que aplica, né, que sela, que habita a vida, que habita o corpo desses cristãos, que faz com que essa obra não seja em vão, que aplica, que nos faz crer, de modo que nós só podemos crer por causa da ação desse Deus Espírito também. Então a gente observa a ação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, agindo para que eu e você pudéssemos estar aqui essa noite como igreja, né? Como um corpo, que vai ser um ponto também, uma característica abordada por Paulo no final desse texto, para que nós pudéssemos ter essa comunhão tanto com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus Trino, como também pudéssemos ter comunhão uns com os outros. Isso nesse primeiro momento. E quando Paulo reflete a respeito dessa grande salvação que tem nos alcançado, que tinha alcançado a Paulo, que tinha alcançado aqueles irmãos, ele é levado à adoração. Quando aqueles que perderam, né? Infelizmente não dá para a gente pregar de quem sabe daqui a alguns anos, né? Mas quando a gente meditou, né, verso a verso, ponto a ponto,
os irmãos podem ler depois, podem pensar, né? Tentar entender, refletir a respeito disso que tem acontecido. Não é uma coisa pequena, né? Não é uma coisa de só menos, né? É o Deus eterno, Criador de todas as coisas, que não precisa de nada. Se inclina, vem ao nosso encontro, se revela, se manifesta, se faz conhecido, morre e ainda habita em nós. Então, é algo realmente maravilhoso, até mesmo como o Sidney tem falado, né? Momento de adoração a Deus, a esse Deus maravilhoso, é um momento solene, né? É um momento realmente impressionante, né? Fantástico. Como é que pecadores, redimidos pela graça de Deus, podem então acessar, né, o trono da graça, podem ter comunhão com esse Deus santo e eterno. Então isso foi a introdução, uma espécie de recapitulação. Então nós entramos no texto de hoje, versos 15 ao 23. Então nós passamos à leitura. Peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Verso 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, enquanto, num primeiro momento, nós temos um momento de adoração, de louvor, em gratidão a Deus por uma grande salvação, nesse segundo momento nós temos Paulo orando. Paulo então se debruça, se ajoelha, nós podemos imaginar, e constantemente ora por aqueles irmãos. Pelo que Paulo está orando? Nós poderíamos imaginar, se fôssemos fazer uma última oração, se tivéssemos um pedido para fazer a Deus, assim como Salomão teve essa oportunidade, que nós temos, né? Não somente um, né? Mas vários. Mas se fôssemos colocar numa escala, pensando na oração muitas vezes do Pai Nosso, como começa? Aquilo que está lá listado não está naquela ordem à toa, né? Talvez siga uma ordem provavelmente de importância, né? Então, por exemplo, quando ele começa, né? Venha a nós, ou melhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então você observa que aqueles pedidos naquela ordem seguem um grau de importância. Paulo, parando para pensar, o que ele pediria? A sua morte, e já está no último momento da sua vida. Ele não sabia se iria ver aqueles irmãos. Ele pede por uma coisa. Se nós tivéssemos a oportunidade de fazer um único pedido, o que nós poderíamos pedir? Verso 15 e 16 nós lemos: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Então, Paulo tinha ouvido, né? Como se ele não conhecesse, né? Como se ele não tivesse presenciado. Ele sabe daqueles irmãos por causa de algo que ele ouviu, do testemunho de outras pessoas. E o que ele ouviu o alegrou. A salvação mencionada até aqui pelo apóstolo, então, frutifica e revela os seus frutos. Aquilo que Paulo tinha ouvido a respeito daqueles irmãos, revela os frutos que são perceptíveis na vida dos eleitos. Que frutos são esses?
Paulo agradece ao Senhor por aquilo que tem acontecido na vida daqueles irmãos. A fé que eles têm no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos demonstra os frutos e o avanço do Evangelho na vida daquela ou daquelas igrejas. Paulo, o que ouviu falar, ele se alegra, né? Mesmo preso, mesmo numa situação adversa, ele consegue sentir regozijo, prazer, porque ele vê a obra do Evangelho avançando. Mesmo que a sua vida já esteja chegando ao fim, mesmo que ele esteja em problemas, ele observa a graça sendo estendida, avançando, o reino avançando, pessoas sendo salvas, sendo edificadas, dando frutos. E ele consegue se alegrar. Aqueles irmãos tinham fé no Senhor Jesus e tinham amor para com todos, né? O fruto da salvação, que poderia colocar em evidência que aqueles irmãos haviam sido alcançados, alegrava Paulo e o levava a agradecer. Essas características são provas evidentes de que o Espírito Santo habitava aquelas pessoas, e isso alegrava o apóstolo. Mesmo preso, ele consegue e pode se alegrar, se regozijar na salvação que eles têm recebido. Paulo tem aqui uma visão de reino, que todos nós precisamos ter. Ele pode estar preso, mas o evangelho não está preso. Ele pode ter sua vida chegando ao fim, mas o mais importante é que o reino continue avançando. Dali a pouco ele não estaria mais com aqueles irmãos, mas eles precisavam continuar crendo. Eles precisavam continuar fazendo as missões que Paulo tinha dado início. Eles precisavam dar continuidade àquela missão, fazendo com que o reino, então, se expandisse. É que o reino continue avançando. Que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus e possam compartilhar desse mesmo amor e fé em Cristo. Eu queria ver com os irmãos, lá em Atos, capítulo 20. A gente vê a expressão exata do que Paulo pensava, não é? Atos capítulo 20, verso 24 ao 32. Nós lemos o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, isso aqui se dirigindo aos irmãos de Éfeso, né? O último momento que ele esteve com eles, antes dessa prisão, onde ele está agora, né? Que aconteceu em Jerusalém, depois ele é levado para Roma. Então, no último momento que ele teve com aqueles irmãos, ele diz isso, presencialmente, né? Em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los, e da herança entre todos os que são santificados. Então, no verso 24, Paulo expressa exatamente a importância da sua missão. O local que isso que ele tinha recebido ocupava na sua vida. Na realidade, ela estava acima da sua própria existência. Paulo, quando se alegra, quando ora por esses irmãos, quando ele pede o que vai pedir, ele entende e demonstra isso, que existem coisas mais importantes, que no reino nós devemos entender o nosso lugar, que Paulo entendia o seu lugar, que para ele o mais importante não era o seu bem-estar, não eram os bens materiais, não eram as coisas que esse mundo pode oferecer. Paulo tinha noção do que era mais importante.
Paulo pode se alegrar porque para ele é mais importante do que a vida dele que o evangelho seja proclamado. A missão que ele tinha recebido, que é uma missão que é estendida para todos os cristãos, para todos os salvos, continua sendo a mesma missão. Paulo está preso, isso não é importante. O importante é que as pessoas continuem ouvindo a mensagem do evangelho. A vida não é importante para si mesmo. Era o que Paulo entendia. Era como Paulo via. Isso vinha da revelação que ele tinha recebido. Tinham coisas mais importantes. Mesmo preso, ele tem motivos para louvar a Deus, agradecer pela salvação dos efésios e encorajar, incentivar que eles permaneçam na fé e na doutrina dos apóstolos. Nesse momento de despedida, lá em Atos 20, ele diz que, provavelmente, depois da saída dele, muitas pessoas viriam para ensinar falsos ensinos, falsas doutrinas. Mesmo pessoas que se levantariam de dentro da igreja, iriam perverter aquela mensagem do evangelho. Se dirigindo à liderança, naquele momento, ele disse que eles deveriam ter cuidado, que eles não deveriam se afastar, que eles deveriam se agarrar àquela mensagem, como sendo o que eles tivessem de mais importante, porque de fato era o que eles tinham de maior importância, que era mais valioso até mesmo do que a vida deles, e que eles cuidassem também do rebanho, para que o rebanho não se afastasse do seu supremo pastor. Imagine Paulo, está chegando no fim da sua vida, e essa é a sua preocupação. O que vai ser? Como vai ser? Essas pessoas precisam ouvir, essas pessoas precisam continuar, elas precisam se agarrar a essa mensagem, como se fosse o que existe de mais importante em todo o universo, porque de fato é o que há de mais importante. A oração que segue mostra a visão que ele tem da vida, daquilo que é realmente importante e do que vale a pena. 1000 e outros pedidos poderiam estar em sua mente, se você tivesse a oportunidade de pedir uma única coisa. Não havia motivos que levassem Paulo a crer que veria os irmãos daquela igreja novamente. E exatamente por isso, ele só pode pedir pelo que é mais importante. É exatamente por causa disso que ele só pode pedir por uma coisa. Lendo novamente lá em Atos 20, no verso 19, ele diz assim: servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de vocês. Paulo estava indo, como se diz, para a boca do leão, ele estava indo para a cova dos leões. Ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia o que o aguardava: prisão e sofrimentos, perseguições e muitos perigos. Mas era importante, era necessário que ele fosse. Voltando para o texto de Éfeso, nos versos 17 a 19, nós vemos então o que é que Paulo pede. Como Paulo pede, naquela escala de valores que Paulo tem, e que em um certo sentido nos faz perceber que nós precisamos também compartilhar desses valores. Não era uma coisa que somente Paulo precisava ter. Não era uma escala de valores que, não, Paulo era diferente da gente, ele era um grande apóstolo,
mas a mesma salvação que foi estendida a Paulo, foi estendida a nós. O mesmo Cristo que Paulo servia, é o mesmo Cristo que nós servimos. A mesma visão de reino que Paulo tinha, precisa ser a nossa. Se fomos alcançados, se fazemos parte do reino, nós não somos o rei, né? Nós somos servos, né? E se somos servos, existem coisas mais importantes. O que é mais importante? Então Paulo ora em gratidão e pedindo, né, a Deus. Ele diz, verso 17: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, e aí o que ele pede? Que conceda a vocês espírito de sabedoria. Primeira coisa que Paulo pede, que conceda àqueles irmãos espírito de sabedoria. O que mais ele pede? Espírito de revelação, no pleno conhecimento dele. Verso 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. A oração é bem resumida, mas é extremamente profunda. Paulo está pedindo, vamos olhar com mais atenção. A oração de Paulo inclui a ação do Espírito na vida daquela igreja. Onde nós lemos, e na maioria das Bíblias vai aparecer Espírito, né? Quando Paulo diz, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês Espírito de sabedoria. Na maioria das versões, essa palavra Espírito está com E minúsculo, né? Talvez na sua versão esteja assim. Se você tem a NVI, vai aparecer uma notinha de rodapé, né? Dizendo que essa palavra pode também ser escrita com o E maiúsculo, né? Dando a entender que esse Espírito aí não é que os cristãos tivessem uma inclinação para o entendimento, né? Ele não está dizendo, peço que os cristãos, né, que vocês, Efésios, tenham uma inclinação, um entendimento, ou uma vontade, um desejo, um conhecimento de sabedoria. Não. De acordo com a maioria dos comentaristas, eles vão dizer que a oração de Paulo aqui é pedindo ao Espírito intervenção na vida daquelas pessoas que já haviam sido alcançadas por Deus. Aquela ação, aquela obra de salvação que envolvia o sacrifício de Cristo, que foi aplicada por meio do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, ela não para, ela precisa continuar. Então, a nossa salvação não simplesmente tem um começo. Não somente começa quando a gente crê, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, quando recebemos o Espírito Santo. Essa ação, ela continua. Paulo sabia muito bem disso. E ele pede para que aqueles irmãos pudessem, então, ser cheios do Espírito Santo. Mais à frente ele vai falar sobre isso. Para que aqueles irmãos pudessem conhecer. Para que aqueles irmãos fossem tomados pelo Espírito Santo de Deus, para que eles então tivessem sabedoria. Essa seria uma interpretação melhor, mais coerente, de acordo até mesmo com aquilo que Paulo fala em outras passagens que nós vamos ver. Então Paulo pede àqueles irmãos que eles tenham o Espírito Santo agindo de forma a levá-los a serem pessoas sábias, que podem olhar para o mundo e viver de acordo com a vontade de Deus, que podem olhar para a vida e ter uma visão semelhante à visão de Paulo, considerar os valores. Existem coisas importantes na nossa vida, mas existem coisas que são mais importantes. A nossa família é importante, nosso trabalho é importante, aquilo que nós temos como casa, alimentação, vestimento, são coisas importantes, mas existem coisas que estão num grau superior. Paulo ora a Deus por aqueles irmãos, para que eles tenham sabedoria. A exemplo da oração do Senhor Jesus, na oração sacerdotal, por exemplo, Paulo ora para que a ação do Espírito
na vida daqueles irmãos seja completa, para que eles sejam conduzidos por Ele à perfeição, à plenitude do conhecimento de Deus, para que o Espírito Santo agisse na vida daqueles irmãos, fazendo-os cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais vivendo em amor, em fé, que cada vez mais aqueles frutos que foram experimentados pudessem ser levados adiante, que cada vez mais o amor e a fé que Paulo tinha ouvido, que aqueles irmãos tinham, fossem dado continuidade, que eles continuassem tendo fé no Senhor Jesus, em meio às dificuldades, que eles amassem uns aos outros, independente de quem, Amar sem olhar quem se está amando. Mas também não somente isso, ele pede que a ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas os conduzissem em sabedoria, para que eles não extinguissem a ação do Espírito, mas que ela alcançasse seu objetivo. Paulo sabia que assim como Jesus Cristo não esteve, em um certo sentido, com os seus apóstolos, os seus discípulos em todo momento, houve um momento que ele deixou aquelas pessoas. Houve um momento que ele precisou retornar, E aí lá em João nós vamos ver o que acontece. Paulo sabia que ele também não estaria com aqueles irmãos em todo momento, mas ele sabia também que a ação do Espírito Santo poderia dar continuidade, poderia fazer o reino avançar. E era necessário que aqueles irmãos não apagassem, não extinguissem, não impedissem a ação desse Espírito Santo. Paulo ora para que essa ação continue, para que esses irmãos, para que esses crentes sejam cheios do Espírito e assim tenham sabedoria para continuar vivendo, assim como o Senhor Jesus orou lá em João verso 14, João capítulo 14, verso 16 e 17, Jesus ora assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Ainda o verso 25 e 26, ele diz: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. A oração de Paulo é semelhante à oração de Jesus. Não vou estar com vocês para sempre, mas o Espírito sim. Vocês nem sempre vão ter a minha presença. Vocês poderiam visitar Paulo. Aquelas pessoas ainda tinham a oportunidade de conhecer, de ver, de ouvir Paulo. Paulo escreve para que ao ouvir o Espírito Santo agisse poderosamente na mensagem do Evangelho escrita naquelas cartas e continuasse confortando. O Espírito Santo revelando, não coisas novas, mas iluminando, como ele vai dizer mais à frente. Ele fala ainda pedindo, ele pede por revelação no pleno conhecimento dele. E ele pede que esse mesmo Espírito, esse Deus Pai, utilizando a ação do Espírito Santo, ilumine os olhos do coração de vocês. Paulo pede para que essa mensagem não morra, em um certo sentido. Paulo pede para que essa mensagem continue avançando. Mas essa mensagem só pode avançar mediante a ação sobrenatural e soberana do Espírito Santo. Se nós temos chegado até aqui, se nós temos ouvido, não foi porque fôssemos mais capazes. Se você entendeu a mensagem do Evangelho, não foi pela sua competência, não. Foi pela ação do Espírito Santo. Se o João entende e crê, e o Francisco não é porque o João é mais inteligente, muito pelo contrário, não necessariamente, mas porque Deus agiu na vida daquela pessoa, fazendo com que o Espírito Santo, trabalhando, transformando, regenerando, o entregasse um espírito então de entendimento,
de conhecimento, de revelação, iluminando, né, os olhos de seus corações. Essa ação precisa continuar. Nós precisamos continuar avançando. Precisamos perseverar. Precisamos continuar nos maravilhando. Não em outro momento eu falei sobre isso, né? Não é que começa com o evangelho, com a salvação e a obra parou, está estagnada. Não, ela precisa continuar. Nós precisamos retornar todas as vezes ao evangelho. Todos os dias ouvir que nós somos objetos de salvação, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor se importou, que o Senhor se entregou por nós. Essa é toda a mensagem que todos os dias nós precisamos admirar, nos maravilharmos, entendermos que é tudo o que nós precisamos. Quando Paulo falou sobre a salvação nos versos 3 a 14, ele diz: nós temos sido abençoados, louvado seja Deus, porque recebemos ricas bênçãos, bênçãos espirituais, porque o Senhor nos considerou alvos do seu grande amor, de tão grande salvação. Esse Espírito precisa continuar agindo em nossas vidas, nos fazendo entender e conhecer cada vez mais quem é esse Deus que nós servimos, que evangelho é esse que nós ouvimos falar e que muitas vezes, por ouvirmos uma, duas, desde sempre, acabamos considerando uma coisa sem grande importância. Já viram alguém falando João 3,16 como se não estivesse entendendo? Porque já decorou, internalizou e está no automático. Mas não para perceber as verdades que estão sendo ditas ali. O Evangelho, meus irmãos, é maravilhoso. O Evangelho está acima de todas as coisas. Paulo, se fosse escolher uma coisa para deixar como herança, com certeza ele deixaria o Evangelho. E foi isso que ele fez. A oração de Paulo por aqueles irmãos incluía a ação do Espírito Santo, dando sabedoria, não novas revelações, mas revelações daquilo que já foi revelado, revelações da palavra de Deus, para que a gente não leia João 3,16 e falando decorado, não consiga entender. Mas mesmo tendo lido uma vez, 200 vezes, 300 vezes, ainda conseguimos ser tocados por essa mensagem do Evangelho. Mesmo já tendo lido a Bíblia 20 vezes, que nós consigamos compreender, que consigamos entender, que sejamos apresentados a novas realidades, que encaremos essa realidade em que nós vivemos de uma forma diferente, que coloquemos os valores no devido lugar. Daqui a um pouco mais de tempo, Paulo não estaria mais com aqueles irmãos. Eles deveriam saber em quem tinham crido. Eles deveriam ter convicção do poder do Senhor e de como Ele os conduziria a salvos até a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Em seu meio, como ele disse lá em Atos, entrariam lobos vorazes, querendo desviá-los de toda a verdade. Era preciso que eles fossem tomados por toda verdade. Era preciso que eles se apegassem à mensagem do Evangelho. Lá em Colossenses 3,16, que é uma carta gêmea à carta de Efésios, enviada até mesmo juntos, né? Junto com a carta de Filemão e de Efésios. Em Colossenses 3,16, Paulo diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Aquilo que Paulo estava expressando era o que ele pedia. Ele olhava, ele havia sido tomado pela palavra do Senhor, ele estava cheio do Espírito Santo, era alguém em quem o Espírito agia e trabalhava poderosamente, e então ele incentiva para que aqueles outros irmãos continuassem, para que eles se apegassem. Imagine a cena de alguém, Titanic, né? Você já deve ter assistido Titanic, né? Umas 200 vezes. O que acontece lá, né? Imagine se você já passou por isso, né? Em algum momento da vida você já quase se afogou, quando era criança, foi para um acampamento,
não considerou o tamanho da piscina, mergulhou com tudo. E aí o que acontece, né? Quando você não sabe nadar, você fica tentando puxar, pegar alguma... Minha mãe dizia, né? Cuidado com a piscina, cuidado com o mar, porque a água, o mar não tem cabelo, né? Você tenta puxar por algum canto, porque você está vendo a sua vida se esvaindo ali. É mais ou menos a figura que a gente pode tentar utilizar. Se agarrem a isso como se a vida de vocês dependesse disso, porque de fato ela depende. Só que a figura é fraca, né? A gente, quando entrar no capítulo 2, a gente vai ver que a figura é falha. Porque, na realidade, quando o Senhor nos chama, nós já estávamos mortos, né? Capítulo 2 vai começar com essa expressão. Ele vos deu vida, estando vocês mortos, né? Já tinha se perdido, não tinha mais esperança. Nós não tínhamos força para nos agarrar. Mas agora, tendo recebido o Espírito, a salvação, nós podemos nos agarrar a isso. Com esperança, para que nós cheguemos um dia na grande cidade celestial. Então é como o Sidney falou uma vez, né? Nós estamos aqui prontos a servir. Para quê? Por quê? Eu só quero dar um abraço no meu Senhor Jesus. Aquele grande dia, quando tudo tiver passado e quando nós estivermos com Ele, com a sua santa e amada igreja, sem defeito, sem mácula, sem influência do pecado, sem ação demoníaca, podendo louvar a Deus com pureza, santidade e gratidão a esse Deus que nos amou e nos salvou. Paulo logo estaria com Cristo, mas ele precisa e pode, né? E quer que aqueles irmãos entendam essa mensagem, que eles sejam iluminados, que o Espírito Santo haja poderosamente na vida deles. A oração de Paulo continua, e ele continua pedindo as coisas, por coisas realmente relevantes e de valor eterno. A oração do apóstolo revela mais uma vez aquilo que ele desejava para aqueles irmãos, algo que revelava a vontade do Pai para a vida deles. Ele pede para que os seus olhos sejam abertos, para que eles possam ver aquilo que é invisível. Continuando, né, no verso 18, né, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam, olhos iluminados, para que vocês saibam, né, para que vocês possam perceber 3 coisas. O que é que Paulo queria que nós víssemos, tendo os olhos abertos? Primeiro, que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E terceiro, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Paulo continua orando e ele pede a Deus que ilumine os olhos do coração para que os crentes, para que aquelas pessoas pudessem saber qual a esperança, para que eles pudessem ver, para que eles pudessem viver nessa terra como peregrinos realmente, né? Para que eles pudessem olhar adiante, para que eles tivessem olhos para ver além. Nesse momento, me lembra muito a carta de Hebreus, né? Do apóstolo Paulo, né? Não sei, mas Hebreus 11 tem uma visão semelhante. Hebreus 11:10, nós lemos o seguinte: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele aguardava, né? Ele esperava, e é dito lá em Romanos que ele esperava contra a esperança. Quando ele não tinha mais motivos, razão para esperar, ele continuava esperando pela fé. E ele olhava adiante. A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Verso 13 ao 16, capítulo 11 de Hebreus. Todos estes a quem ele fez referência, os pais, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O estrangeiro, ele não tem moradia, né? O estrangeiro, ele não tem
residência fixa. O estrangeiro, um peregrino, ele está de passagem, ele olha o dia que ele vai estar em casa, ele olha adiante. Paulo está falando, pedindo a Deus para que aqueles irmãos pudessem olhar para frente, para que eles não se apegassem a todas aquelas dificuldades, aqueles momentos de dor, de sofrimento, de perseguição. O Vitor citou o filme, né? Lá Paulo, né? O nome do filme. E é muito interessante, porque nesse filme, óbvio que todo filme tem alguma licença literária, né? Alguma licença lá para poder trazer algumas informações a mais. Mas lá no filme, Paulo já está preso, e a segunda prisão, né? E ele vai ser morto. E as pessoas, os crentes em Roma, podiam passar pela cidade, enquanto eles estavam transitando, em algum momento eles viam alguém sendo queimados. E aí, Lucas, que vai escrever Atos, e aí lá no filme é interessante porque Paulo vai contando, né, a história e Lucas vai escrevendo. E a intenção de Lucas no filme é que aqueles irmãos pudessem, não tendo conhecido Paulo pessoalmente, mas tendo ouvido, sabendo a mensagem do Evangelho, eles pudessem enfrentar esse tipo de coisa. Pessoas sendo queimadas. Uma hora você estava aqui com o irmão, quando dobrasse a esquina, ele estava lá sendo queimado. Imagine a cena. Quem de nós talvez não fosse querer desistir? Não, isso aí não é para mim não, eu vou viver a minha vida, não é? Paulo está dizendo, olhem para frente, olhem adiante, tenham esperança, como essas pessoas aqui tiveram. Porque os que falam desse modo, como peregrinos, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Esses homens tinham esperança, a ponto de o Senhor não se envergonhar deles, de se engrandecer na vida daqueles irmãos, de considerar essas pessoas indignas do mundo, mas dignas pela graça da herança eterna. Paulo pede a Deus para que a ação do Espírito na vida daqueles irmãos abrisse os olhos deles, para que eles entendessem a esperança, encarassem essa realidade, para que eles soubessem que eram peregrinos, que estão nessa terra de passagem, que aqui não há nada que vale a pena se apegar com todas as forças, para que eles não parassem de olhar para Cristo. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O mundo está desabando. É a figura lá do livro, né? Tem um livro chamado Peregrino, um grande best-seller, né, da cristandade, que vai contar, em forma de alegoria, a história de um peregrino, de um cristão, que foi alcançado. E ele estava morando na cidade da destruição. E aí, quando o evangelho alcança, mediante a ação do Espírito, por meio da pregação de um evangelista, ele percebe que estava na cidade da destruição. A cidade da destruição é o nosso mundo, que está desabando ao nosso redor. Que dia após dia, a gente vê isso nas aulas com o irmão Sidney, tem invertido os valores, tem trocado as coisas importantes, o certo, pelo errado. De modo que o errado é visto como certo, e os que praticam, de acordo com Romanos, são elogiados e louvados. Nós estamos na cidade da destruição. O mundo ao nosso redor está pegando fogo, aos poucos se deteriorando. O peregrino que estava na cidade da destruição, quando é alcançado, a primeira atitude dele é fugir da cidade da destruição. Antes de fugir, ele tenta chamar a família, né? Ele tenta convencer a família a sair da cidade da destruição. Ele tenta convencer, pregar os amigos, mas eles preferem ficar na cidade da destruição. Já que eles tiveram essa escolha, ele decide começar a sua peregrinação sozinho. E a cidade está se destruindo atrás de si.
Diferente da mulher de Ló, que olha para trás e sente saudade, né, porque amava aquela cidade, o peregrino não. Ele continua, porque ele sabe que lá na frente ele vai encontrar o seu Senhor, autor e consumador da fé. Porque ele precisa olhar firmemente para o seu amado, como a igreja, não é? Que vai encontrar o seu esposo, a esposa que encontra o esposo. É assim que nós, como cristãos e peregrinos, precisamos nos portar nesse mundo que está se acabando aos poucos. Colossenses 3, Paulo também fala sobre isso. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram. A vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Não espero que ninguém interprete que a gente tem que abandonar a nossa casa e fazer uma viagem aí sem... Não é esse o pensamento. É uma figura, irmãos. Não é para a gente vender tudo, não literalmente, mas figurativamente sim. Essas coisas não podem estar ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Os olhos espirituais precisam estar abertos, olhando para Deus, para que eles encarassem a vida como ela deve ser encarada, colocando os valores em seus devidos lugares. Peço um pouco da paciência dos irmãos. Mateus, capítulo 6, 19. Nós vemos o Senhor Jesus falando também sobre essa questão dos valores, aquilo que é importante. Versos 19 a 21 nós lemos: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Paulo queria que aquelas pessoas entendessem que elas já tinham morrido para aquele mundo. Paulo queria que elas tivessem esperança, para que elas soubessem quem as tinha chamado e para onde. Estando dispostos a perder para assim ganhar, morrendo para si mesmos, para que assim pudessem viver. Ainda Mateus, capítulo 10. Parece contraditório, mas não é? Na matemática do reino, aquele que perde ganha, o que morre vive. Mateus 10, 37 a 39. Nós lemos: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Quem perde a vida, por minha causa, esse a achará. Quantas pessoas que estiveram no nosso meio, pensando ter encontrado a vida, eles estavam de fato, perdendo. Já escutaram a expressão: eu vou viver a minha vida. Mortos não vivem vida nenhuma. Mortos estão mortos. Espiritualmente falando, eles estão distantes. Não existe minha vida. No reino, nós somos servos. Nós somos servos do Senhor Altíssimo. Quando ele falou em Colossenses: vocês já morreram. Paulo olhando aqui também aos Efésios: vocês já morreram para vocês. Mateus disse: Senhor Jesus, vocês precisam tomar a cruz, ou seja, vocês precisam morrer para assim poderem viver. Eles precisariam compartilhar da visão de reino que o apóstolo compartilhava. E essa visão, nós devemos saber que não é o ponto fora da curva, não. Muito pelo contrário, é a visão comum dos cristãos.
Ah, mas eu não tenho essa visão. Examine-se. Eu não vejo a vida assim. Examine-se. Talvez você ainda não tenha colocado os valores no devido. Se não colocou os valores no devido lugar, quem é o mais importante na sua vida? Se não é Cristo, talvez ele não seja o seu. Talvez não, quase com certeza, ele não seja o seu Senhor. Isso é muito sério. Será que nós não estamos também nos enganando? Paulo sempre falava sobre isso também. A necessidade do autoexame. A necessidade de se examinar a si mesmo. Todos nós. Assim eles poderiam perseverar em meio ao caos, quando estivessem olhando para o Senhor Jesus, aos problemas e às provações e perseguições. Somente assim a salvação em nosso Senhor Jesus seria levada a cabo. Somente assim eles seriam salvos. Mantendo os olhos na esperança da vocação deles, eles haviam sido chamados, eleitos por Deus, para uma viva esperança. Aquilo que aguarda o cristão é incomparável. Aquilo que aguarda os cristãos é incomparável. Eu queria, se eu for continuar, a gente vai sair daqui bem um pouco tarde. Como eu disse, né, nos cultos de quarta-feira a gente estava vindo bem devagar, exatamente porque Efésios é uma obra, um texto impressionante. Cada enxadada que você dá é uma pérola que você encontra. Então, esse texto aqui de 3 a 14 foram pelo menos umas 4 mensagens. E a gente ainda tem muita coisa para ver. Aquilo que aguarda o cristão, eu termino nesse verso 19, né? Parte A. Aquilo que aguarda o cristão é incomparável. E eu queria ler novamente Hebreus, né? Hebreus 11, 24, onde nós lemos: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés abriu mão de ser príncipe do Egito, como se ele estivesse abrindo mão de ser herdeiro do presidente dos Estados Unidos, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Moisés era louco, só pode. Essa é a explicação. Deixar de ser príncipe para ser maltratado, gostava de sofrer, masoquista. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por que ele fez isso? Verso 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. É aquele que abre mão de uma coisa que pode até ser valiosa em um certo sentido. Por um aspecto, por uma perspectiva, pode ser valiosa. Mas quando comparado com a glória, com aquilo que é extremamente mais valioso, parece nada. É como a areia da praia. Quem aqui guarda no cofre, na sua casa, a areia da praia? Pedras que você encontra no meio da rua? Ninguém, né? Porque não tem valor. Exatamente. Ele olhou para aquilo que tinha valor superior, a ponto de preferir ser maltratado, humilhado, perseguido, sofrido, por causa de Cristo, que era incomparavelmente melhor e maior. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. É supremamente mais glorioso que qualquer coisa que possa existir. Não há nada com o que comparar. E ainda com o Senhor, mesma atitude do Senhor Jesus em Hebreus 12, a parte B do versículo 2. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus.
Todos os heróis da fé suportaram o que suportaram porque tinham os olhos fitos na cidade celestial. Ou seja, eles tinham esperança. Eles sabiam muito bem que eram peregrinos em uma terra estranha. Eles não estavam em casa. Eles eram forasteiros, longe de casa. Homens dos quais o mundo não era digno. Tenham os olhos abertos para ver toda a glória que aguarda vocês. É o que Paulo está dizendo. A oração era para que eles conhecessem plenamente a esperança da vocação deles, a riqueza da glória da sua herança e a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Nós vamos parar aqui na esperança, mas ainda vamos ver a riqueza e a suprema grandeza, que era o que Paulo orava para que nós pudéssemos perceber. Meus irmãos, essa mensagem que Paulo destinou àquela igreja, claramente pode ser dirigida a todos nós também. A oração de Paulo pode ser e deve ser a nossa oração todos os dias, pela igreja, por esta igreja local, pela igreja universal, não a do Edir Macedo, mas a igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja de Cristo. Deve ser a oração por nós, pela nossa família. Precisamos aprender a orar assim. Precisamos ter essa perspectiva, essa visão de reino. E que nós tenhamos esperança. Que o Espírito Santo haja ricamente, poderosamente nas nossas vidas. Que nós saibamos em quem temos crido. Que nós conheçamos plenamente quem é o nosso Deus. Que nós não nos afastemos. Que nós não abramos mão. Que nós compreendamos, quem é o Senhor e aquilo que nós temos recebido. Nós precisamos nos apegar com todas as forças a esta tão grande salvação. Que o Espírito Santo haja nas nossas vidas. Que nós consigamos ter a visão que essas pessoas tiveram, sabendo que nós não estamos em casa. Aqui não é o nosso lugar. O nosso Senhor, Ele morreu. Nós também precisamos morrer. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, te louvamos, ó Pai, porque sabemos que somos indignos por nós mesmos, sabemos que somos incapazes de nos voltarmos para Ti, sabemos que somos imerecedores de tão grande salvação. Não foi por nós, não foi pela nossa capacidade, não foi porque fôssemos inteligentes, sábios, ou porque te buscássemos anteriormente, não. Mas somente pelo teu grande amor, pela tua impressionante graça, pela tua maravilhosa graça derramada, estendida sobre nós ao nosso favor, que o Senhor se inclinou para a honra e louvor do teu nome, que nós pudemos então, Senhor, compartilhar, sermos alcançados, chamados, e pela ação do teu Espírito em nossas vidas, nós podemos responder positivamente. Te pedimos, ó Pai, assim como o apóstolo, que o teu Espírito haja poderosa e ricamente em nossas vidas, para que nós consideremos as coisas de valor como tendo real valor, para que a essas coisas possamos nos apegar, para que o teu Espírito nos dê sabedoria para vivermos nesta terra, aguardando o tão esperado dia, para que possamos ter confiança, fé, amor uns para com os outros, ó Pai. Nos ajuda a perseverarmos, a termos esperança, a que o teu Espírito nos revele, nos ilumine, para entendermos, para compreendermos, para sabermos quem tu és, quem somos, onde estamos, para onde estamos indo. Ó Espírito, nos conduz, nos enche, nos leva em segurança à nossa casa, nos leva em segurança ao grande e esperado dia, em que finalmente estaremos com tua santa e amada igreja, composta por todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos que já existiram, te louvando eternamente e para todo
por sempre. Nos guarda, nos livra do mal, não nos deixa cair, mas nos conduz em fé, amor e esperança. Em nome de Cristo, teu santo Filho amado, que nós oramos. Amém, Pai.